Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Torques, eu sou professor de Direito Eleitoral aqui do Estratégia Concursos e hoje nós estamos aqui novamente para uma dica de Direito Eleitoral. Na dica de hoje nós vamos tratar a respeito de propaganda eleitoral antecipada. Esse é um assunto bem relevante, sofreu algumas alterações aqui pela Lei 13.065, que requer alguma atenção nossa, especialmente por quê? Porque nós tivemos algumas alterações relativas aos prazos que envolvem registro de candidatos, convenções partidárias, portanto, o que houve? O período do processo eleitoral foi reduzido, nós temos um período menor de processo eleitoral. Em razão disso, dentro de propaganda eleitoral antecipada, que o próprio nome já deve sugerir alguma coisa para vocês, ou seja, de que as eleições, de que a propaganda está ocorrendo fora do período que ela deveria, ou seja, antes do período que ela deveria, nós temos aqui uma tratativa específica no artigo 36A da Lei das Eleições. E esse dispositivo traz algumas regras para vocês. Então, vem comigo no slide. Vamos compreender como que se dá a questão da propaganda eleitoral antecipada. Vejam só. Seguinte, pessoal, em relação à propaganda eleitoral antecipada, nós temos assim, o período eleitoral é esse período aqui, pessoal, que vai do dia 15/8 até a data das eleições. Esse é o período eleitoral. Nesse período é que nós temos a propaganda eleitoral dita regular, certo? Que data que é a data do dia 15? É a data limite para o registro de candidatura, que vai até às 19 horas do dia 15/8. Então, até às 19 horas do dia 15/8. Tudo que for realizado antes do dia 15/8, em termos de propaganda, será considerado propaganda eleitoral antecipada, ou seja, é vedado pela legislação. Nós não podemos ter propaganda neste período. Esse período é computado de acordo com a doutrina majoritária do início do ano até dia 15/8, então, período de propaganda eleitoral antecipada. E do período que vai após as eleições, e quando que se dá aqui o após? O após vai se dar após do primeiro domingo de outubro, ou no último, se houver segundo turno. Passado esse período, nós teremos a propaganda eleitoral extemporânea. Portanto, tudo o que for realizado, pessoal, fora desse período aqui, verde, é propaganda irregular. E aqui ocorrer nessa primeira parte do ano, a contar do dia 15/8, será denominado de propaganda eleitoral antecipada. Certo? Então, propaganda eleitoral antecipada é que for veiculada antes do período eleitoral. E nós temos o seguinte, pessoal, o artigo 36A, que diz o seguinte, que não configuram propaganda eleitoral antecipada. Portanto, o que vai vir dizer o artigo 36 para nós? Ele vai dizer o seguinte, que a propaganda realizada antes do dia 19 do dia 15/8 lá, é antecipada. Contudo, o artigo 36 traz alguns atos, traz algumas situações, traz algumas manifestações que não configuram propaganda eleitoral antecipada e por isso que é muito importante para a sua prova. Toda vez que nós tivermos, e nós temos vários dispositivos dessa forma dentro da legislação eleitoral, toda vez que tiver um dispositivo dessa forma, a probabilidade de que ele seja cobrado em prova é muito grande. E, de fato, ele é bastante cobrado. Portanto, nós vamos ver situações que não configuram propaganda eleitoral antecipada. Vejam só. Então, não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto. O que não vai configurar propaganda eleitoral antecipada? A. Menção à pretensa candidatura, ou seja, a pessoa manifesta o desejo de se candidatar, não há problema. E também não há problema de serem exaltadas as qualidades pessoais de pré-candidatos e também dos seguintes atos. Portanto, nós temos 3 hipóteses aqui. Vejam, a primeira dela, não configura propaganda eleitoral antecipada desde que não haja pedido explícito de votos à menção à pretensa candidatura. A pessoa pode,
possibilidade dela mencionar que ela vai se candidatar e tal, mas ela não pode dizer assim, ó, mas vote em mim, eu vou me candidatar, e se eu me candidatar, vote em mim. Ela não pode fazer esse pedido explícito de votos, perfeito? Não poderá também, e nós temos aqui, constitui propaganda antecipada, a exaltação das qualidades pessoais do candidato com vistas ao pedido explícito de votos. Agora, se houver apenas exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato, não há qualquer problema. E por fim, nós temos aqui uma série de atos que estão previstos aqui embaixo nos incisos, que também não configuram propaganda eleitoral antecipada. Portanto, são exceções. Vejamos. Primeira, a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, em programas, encontros ou debates, no rádio, na TV ou na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observados pelas emissoras de rádio e TV, o dever de conferir tratamento isonômico. Perfeito? Então, não é propaganda eleitoral antecipada, mesmo que isso seja realizado antes do dia 15 do mês de agosto, não configura propaganda eleitoral. Perfeito? Vamos em frente. Irregular. Também não configura propaganda eleitoral antecipada a realização de encontros, seminários ou congressos em ambientes fechados e às expensas dos próprios partidos para tratar da organização dos processos eleitorais, da discussão de políticas públicas, de planos de governo ou alianças partidárias, visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas como instrumento de comunicação intrapartidária. O que não é possível é que esses encontros, seminários e congressos, eles sejam utilizados para pedido explícito de votos, certo? E se eles forem utilizados aqui, vejam lá que o dispositivo fala em organização de processos eleitorais, fala de discussão de políticas públicas, de planos de governo ou de alianças partidárias, não configura propaganda eleitoral antecipada. Em frente, realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo. Também a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e realização dos debates entre os pré-candidatos. São as disputas aqui relativas às convenções. Também não configura propaganda eleitoral antecipada. Vejamos o inciso 4. Não há problema também na divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não faça o dito cujo do pedido de votos. Se não tiver pedido explícito de votos, tudo bem. E nós temos aqui, por fim, pessoal, isso aqui já foi tratado, ficou sobrando no slide. Nós temos aqui, por fim, a divulgação de posicionamento pessoal do candidato sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais também não vai configurar propaganda eleitoral antecipada. E, por fim, a última hipótese excetiva é a realização à expensa do partido político de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou de meio de comunicação ou do próprio partido em qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Perfeito? Portanto, pessoal, qual que é a essência aqui da propaganda eleitoral antecipada? Ela não pode ser realizada antes do dia 15/8, contudo, essas condutas que nós vimos aqui, elas podem ser praticadas regularmente, a não ser que haja pedido explícito de votos ao pré-candidato. Se não houver o pedido explícito de votos e entrar dentro dessas condutas, nós não temos nenhuma irregularidade. E atenção, isso aqui vai ser cobrado muito em provas, pessoal. É muito importante que você saiba. Em razão disso, eu vou mostrar um quadro aqui para vocês. Se você quiser tomar nota, você dá um pause, anota as informações e daí prossegue ouvindo os nossos comentários. Vejam a síntese desses dispositivos. Portanto, é o seguinte, não vai configurar propaganda eleitoral antecipada, desde que não contenha pedido explícito de votos, os seguintes atos. Vejam só, referência à pretensa candidatura, sem problemas, exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. E esses dois dispositivos, essas duas hipóteses, estão lá no caput do artigo 36A e as demais hipóteses estão lá nos incisos do artigo 36A. Vejamos lá em frente as demais. Não configura também propaganda eleitoral antecipada a participação em entrevistas, em programas dos meios de comunicação em massa, desde que
seja conferido o tratamento isonômico, encontros, seminários e congressos realizados pelos partidos políticos para a discussão de políticas públicas, processos eleitorais, planos de governo e alianças voltadas para as eleições, as prévias partidárias com distribuição de materiais, divulgação de atos parlamentares e debates legislativos, manifestação e posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive lá nas redes sociais, e realização de reuniões pela sociedade civil, imprensa ou pelo partido para divulgação de ideias, objetivos ou de propostas. Perfeito, pessoal? Então, memorizem esse quadro vai ser cobrado, leiam o artigo 36A da Lei das Eleições e não errem nenhuma questão que envolva um assunto propaganda eleitoral antecipada. É isso, pessoal, encerramos mais uma dica de direito eleitoral. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa sua curtida. Se você não gostou, não tem problema. Deixa seu não curtir aqui. Fale o que você não gostou. Traga suas ideias. Venha conversar conosco. É tudo o que nós queremos. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.